Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que tá aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$ 50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Luiz Lisboa, fala meu querido, fala Luiz. A galera fala muito em Martinelli, acabei de falar dele, né? Mas ele ainda não jogou esse ano. Marlon Freitas seria um bom. Seria esse box-to-box, ainda precisaríamos do primeiro volante. Cara, então, eu gosto do Marlon Freitas também, mas o Marlon Freitas é um jogador também. Ele não é esse box-to-box, não. O Marlon Freitas ele tem uma boa chegada vindo de trás, mas eu acho o Marlon Freitas muito mais parecido com o Jair, podendo ser em alguns momentos até um primeiro volante. O Marlon Freitas é um cara mais pesado, mais físico, como é o Jair. Bate bem de fora da área, sabe? Mas ele teve um momento no Atlético Goianiense onde ele foi um pouco mais artilheiro, mas não é esse meia com essa chegada forte vindo de trás, não. Eu não vejo o Marlon Freitas com essa cara. Acho que ajudaria muito. Repito que é a mesma coisa que eu falei sobre o Benítez e o Martinez. Você olha hoje pro que o Vasco tem como opção no meio-campo, e é óbvio que o Marlon Freitas chegaria para brigar pela titularidade com o Galdames ou até ser o titular. Não tenho dúvida em relação a isso. Agora, não acho que, e aí a gente vai entrar aqui na próxima janela, na próxima planilha, que seja um jogador com esse volume ofensivo que o Vasco precisa. Porque senão você passa a ter um monte de opção para ser um camisa 8 que te entrega 5 gols por temporada e nenhuma opção de jogador que realmente define o jogo. Aí você tem um monte de jogador que controla bem o jogo, que tem uma boa bola longa, uma boa inversão, uma boa construção vindo de trás, mas quando chega na fase ofensiva, não é aquele cara do último passe ou da finalização. Isso eu até falei no ano passado, quando o Vasco trouxe Praxedes e Paulinho. Falei, olha, são dois jogadores que você olha o histórico deles e nunca tiveram 10 gols numa temporada, 10 participações diretas em gols numa temporada. E o Vasco sofreu ofensivamente com isso no ano passado. Mesmo o Paulinho jogando bem, o jogar bem do Paulinho não era construir várias jogadas. Jogar bem do Paulinho era ser um cara intenso no meio-campo, brigando, correndo o tempo todo, ganhando bola, acelerando, driblando, mas fez um gol e uma assistência, um gol e 2 assistências na temporada. Não era esse cara. O Praxedes, idem. Né? E o Galdames, idem. O Sforza, idem. Então são muitos jogadores com a característica parecida, né? Ou com capacidade ofensiva parecida, na minha visão. Diferente do Benítez, por exemplo, que eu citei aqui, que já é um meia com mais característica ofensiva, que eu acho que falta ao Vasco. Se chegar aos dois, ótimo. Melhor ainda. Melhor ainda. Esse é o melhor dos mundos. O que eu vejo como um problema hoje no Vasco é essa preferência por jogadores mistos, que a gente chama, que não é nem um 10, nem um 5. Você pode te falar que é um 8. Mas na hora que você precisa realmente de uma capacidade ofensiva maior, eles não te entregam isso. Né? E aí você também não tem pontas que desequilibram, porque esse é o ponto. Quando você tem uma estrutura, por exemplo, num 4-3-3 ou no 4-1-4-1, como o Vasco jogou há muito tempo, que você tem pontas que conseguem desequilibrar, se você tem um meio-campo sólido, com jogadores ali que têm boa marcação e uma capacidade ok de chegar vindo de trás, mas que eles conseguem construir para pontas que definem bem, e você passa a ter realmente 3 atacantes em campo, 3 jogadores com capacidade de fazer gol, e aí você tem esses meias como um quarto, quinto homem para fazer gol, para ajudar ali a dar volume ofensivo, beleza. Mas o Vasco não tem esses pontas e também não tem esses meias. Né? Então você não consegue ter aquele desequilíbrio. Aí o que acontece que tem acontecido com o Vasco? Qual é o ponto de desequilíbrio sempre? O Payet. Se o Payet não joga, se o Payet não está bem, se o Payet está bem marcado, acaba. Porque a dependência de alguém encontrar realmente uma jogada passa pelo Payet. O Piton tem uma capacidade ofensiva muito boa. Tem. Quem coloca o Piton em boa capacidade para cruzar? O Payet. Quem fez a maioria das jogadas do Piton para chegar na linha de fundo para cruzar ou até para fazer gol? Payet. Né? Então,
O Vasco ainda tem uma necessidade, o Vasco em algum momento tem que buscar um cara de desequilíbrio. Eu acho o Marlon Freitas um bom jogador, agregaria muito nesse meio campo do Vasco, falei, mesma coisa que eu falei aqui sobre o Benítez, sobre o Martinez. Você olha o meio campo, as opções, De Luca, Praxedes, Cocão e JP para banco, e o próprio Galdames como titular, que para mim não é uma garantia, e você pensa no Payet jogando mais aberto, você acabou o meio campo do Vasco. Você abriu um buraco ali. Então, Marlon Freitas, Martinez, Benítez, quem chegasse, agregaria. Agora, um ponto de desequilíbrio desse time que ainda continua faltando. Digo um ponto, não um ponta, não. Tô falando mais jogadores ofensivos que dividam essa capacidade com o Payet. Essa obrigatoriedade de construção. Se a gente for pegar os principais times do Brasil, ou vão ter pontas que desequilibram, que fazem muitos gols e dão assistências, ou vão ter meias com essa capacidade, ou vão ter os dois. Eu gosto de pensar, quando a gente vai montar em time, pensar num 4-2-3-1. Porque você tem a figura dos volantes, aí você tem um segundo volante, normalmente, que chega um pouco mais, você tem a figura dos pontas e você tem a figura do meia central. A gente olha para um Flamengo, por exemplo, que tem Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo, Cebolinha, Vitor Hugo, Bruno Henrique, todo mundo para essas três funções, essa linha de 3 do 4-2-3-1. Você olha para o Fluminense, tem Keno, Renato Augusto, Arias, Ganso, Terãs, enfim. Falei 5 aqui para 3. Só para... assim, jogadores de altíssimo nível que eu estou falando. Qualquer um deles poderia ser titular do time. Você olha para o Fortaleza, você tem Pochettino, Galhardo, Moisés, Pikachu, Pedro Rocha... enfim, tô falando times um pouco mais abaixo, né, da zona de classificação. Você vê o Botafogo, agora saíram alguns do Botafogo, eu não vou lembrar quem exatamente, né, mas chegou o Jefinho, o Luiz Henrique sofreu uma lesão, tinha o Vitor Sá, que eu acho que saiu, Júnior Santos, Carlos Eduardo. Então, você tem sempre 5, 6 opções. Você olha para o Vasco, você tem o Payet. Né? Beleza, Payet, Adson e David. Seria mais ou menos o que a gente poderia falar ali de próximo nessa linha, né? E assim você vai questionar possivelmente Adson e David. Só vai sobrar o Payet. Então vai estar muito distante ainda de ter esses jogadores. Adoraria ver o Marlon Freitas no Vasco. Desde a época de Atlético Goianiense eu gosto dele. Mas é ele mais alguém. Precisa de mais gente. Não é ele a solução.